Pouco depois de Pete Hegseth, o secretário de guerra de Donald Trump, convocar todos os generais das Forças Armadas para Quantico, na Virgínia, numa exigência incomum de reunião presencial, Ben Hodges, general aposentado dos Estados Unidos, foi às redes sociais para evocar um pouco de história, embora com erros, o que já era de se esperar. Os militares dos Estados Unidos são péssimos em história. O general escreveu no X: em julho de 1935, generais alemães foram chamados para uma assembleia surpresa em Berlim, informados de que seu juramento anterior à Constituição de Weimar estava anulado e que seriam obrigados a prestar um juramento pessoal ao Führer. A maioria dos generais fez o novo juramento para manter seus cargos. Hegseth respondeu ao post de Hodges dizendo: história legal, general. O erro de Hodges foi que, na verdade, nunca aconteceu uma reunião desse tipo em julho de 1935, mas o que houve foi uma série de mudanças institucionais que obrigavam os militares alemães a, em primeiro lugar, jurar lealdade pessoalmente a Hitler e não mais priorizar a lealdade à Alemanha em si. Hitler nunca fez uma reunião com todos os seus generais só para esse fim. Mas tirando a vergonhosa tradição de militares americanos não saberem quase nada de história, quando a reunião finalmente aconteceu na Virgínia, na manhã da última terça-feira, os oficiais do alto escalão das Forças Armadas dos Estados Unidos ouviram um discurso de 45 minutos de Hegseth, seguido de uma fala de cerca de 1 hora de Trump, o que confirmou ao menos parte do que Hodges parecia temer. A bomba começou quando o secretário de Defesa enfatizou a aparência do exército, dizendo que os corredores do Pentágono estão tomados por generais e almirantes gordos. Hegseth sinalizou sua intenção de remodelar a cultura militar para expurgar a chamada cultura woke e evocar uma imagem mais masculina do poder militar dos Estados Unidos. Sem mais meses de identidade, escritórios de politicamente correto ou caras de vestido. Chega de adoração às mudanças climáticas. Chega de divisão, distração ou delírios de gênero. Chega de lixo. Como já disse antes e direi de novo, estamos acabando com essa merda. Não quero meu filho servindo ao lado de tropas fora de forma. Nem em unidade de combate com mulheres que não conseguem cumprir os mesmos padrões físicos das armas de combate que os homens. Nem com tropas que não são plenamente proficientes na plataforma de armas ou na tarefa que lhes foi atribuída. Nem sob um líder que foi o primeiro, mas não o melhor. Os padrões precisam ser uniformes, neutros em relação ao gênero e elevados. Tudo começa com preparo físico e aparência. Se o secretário de guerra consegue fazer treinamento físico intenso regularmente, então todo membro de nossas forças conjuntas também consegue. Francamente, é cansativo olhar para formações de combate, ou, na verdade, qualquer formação, e ver tropas gordas. Da mesma forma, é completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos pelos corredores do Pentágono e no comando de unidades pelo país e pelo mundo. É uma má imagem. É ruim e não é quem nós somos. Portanto, seja você um soldado paraquedista ou um soldado de cadeira, um recruta novato ou um general 4 estrelas, você precisa atender aos padrões de altura e peso e passar no seu teste de aptidão física. Hegseth também sugeriu que os militares se tornariam um cartaz do estilo cultural preferido pelo governo Trump. E essa transformação, ao que tudo indica, envolverá muitas mudanças em como as Forças Armadas se apresentam quando são fotografadas. Para esse fim, Hegseth anunciou que também eliminaria ou reduziria drasticamente os procedimentos de igualdade de oportunidades. Ele também declarou guerra às denúncias, inspetoria geral e reclamações que permitem ao pessoal militar reportar assédio e má conduta. As mudanças de Hegseth pareciam
especialmente voltadas a reverter esforços feitos ao longo da década de 2010 para reduzir a violência sexual nas Forças Armadas dos Estados Unidos e acabar com sua impunidade. Só em 2023, o Pentágono registrou 8.515 denúncias de agressão sexual de militar contra militar. Especula-se que o número de casos de estupros e importunação sexual entre os militares dos Estados Unidos seja muito maior, já que boa parte dos soldados tem vergonha, medo ou não acreditam que fazer uma denúncia mude o quadro. Na perspectiva de Hegseth, os órgãos investigativos estão sendo usados para reclamações de frescuras. Estamos reformulando o processo do inspetor-geral, que foi instrumentalizado, colocando reclamantes, ideólogos e maus desempenhadores no banco do motorista. Estamos fazendo o mesmo com as políticas de igualdade de oportunidades do nosso departamento. Chega de reclamações frívolas, chega de reclamações anônimas, chega de reclamantes reincidentes, chega de manchar reputações, chega de espera sem fim, chega de limbo jurídico, chega de carreiras desviadas do rumo, chega de andar em ovos. Hegseth declarou de modo semelhante que mudaria os procedimentos que permitiram as Forças Armadas se tornarem mais diversas. Ou seja, ele quer eliminar permissões especiais para soldados usarem barba, frequentemente usadas por soldados negros, e elevar os padrões de aptidão física para funções de combate especializadas a um patamar que Hegseth parecia acreditar ser um limite que apenas homens podem alcançar. Hegseth, que se opõe à atuação de mulheres em funções de combate, disse que candidatos a esses cargos seriam submetidos ao padrão masculino mais alto. Ele também afirmou ser neutro em relação ao gênero. Ele não temeu a reação dos defensores do feminismo e disse que, se isso significar que nenhuma mulher se qualifique para alguns cargos de combate, que seja. Isso não é o objetivo, mas pode ser o resultado. O secretário definiu em poucas frases a missão dos militares dos Estados Unidos. Vocês matam pessoas e destroem coisas para viver. Vocês não são politicamente corretos e nem sempre pertencem à chamada sociedade polida. Só que o secretário, depois de mandar uma mensagem aos inimigos da América, fez uma pausa, parecendo esperar aplausos de seus generais. Mas, tirando a voz de uma pessoa, ninguém o apoiou com uivos ou aplaudiu. Aos nossos inimigos, mexam com a gente para ver no que dá. Quando chegou a vez de Trump, o presidente também percebeu a postura de seus generais. Parece que ele esperava aplausos, gritos de apoio, risos ou gargalhadas. Mas a compostura dos oficiais parece que incomodou o presidente, acostumado a shows, multidões o aplaudindo e puxando o seu saco. Eu nunca entrei numa sala tão silenciosa antes. Isso é muito interessante. Não riam, não riam. Vocês não têm permissão para fazer isso. Quer saber? Apenas se divirtam. E se quiserem aplaudir, aplaudam. E se quiserem fazer o que quiserem, podem fazer o que quiserem. E se não gostarem do que estou dizendo, podem sair da sala. Claro, lá se vai a sua patente. Lá se vai o seu futuro. Mas, tirando a risadinha dos generais, ele não parecia que estava brincando antes mesmo de falar com eles. Até essa semana, parecia que Trump só sabia falar duro contra líderes estrangeiros. Todo mundo viu o show que foi o encontro na Casa Branca com Zelensky e as ameaças que ele fez a diversos países. Só que antes de entrar na reunião com os generais, ele já veio com sangue quente. Eu vou entrar e vou me encontrar com generais, almirantes e com os líderes militares. E se eu não for com a cara de alguém, eu vou o demitir na mesma hora. Na véspera do grande encontro, havia muita especulação sobre o assunto. Aliás, de onde vem a emergência de convocar todos os altos oficiais do generalato estadunidense? Alguns pensaram que Trump anunciaria até uma nova operação militar, mas isso era muito pouco provável. Fazer uma coisa dessas enquanto todos os seus generais estão em um único local, pequeno e longe de suas tropas,
não seria muito prudente. Ao invés de declarar guerra contra a China, Venezuela, Rússia ou até mesmo a Coreia do Norte, o presidente sinalizou de forma bem clara que busca transformar as Forças Armadas dos Estados Unidos em uma ferramenta partidária de seu próprio governo, dizendo repetidamente aos líderes presentes que eles seriam encarregados de missões contra americanos e também estrangeiros no solo dos Estados Unidos. Frases como "a América está sob invasão por dentro" e "estamos sob invasão por dentro", que não é diferente de um inimigo estrangeiro, mas em muitos aspectos é mais difícil porque eles não usam uniformes. Tudo isso são um claro exemplo de que o presidente parece dar um novo sentido para a existência das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ou seja, lutar contra o inimigo que está entre nós. Muitos dos nossos líderes usaram as Forças Armadas para manter a paz. Agora, gostam de dizer: você não pode usar os militares. E sabe o que o povo diz? As pessoas naquelas cidades onde estão sendo estupradas, baleadas e espancadas, sabe o que elas dizem? Nós amamos os militares. Já viu quando entrevistam as pessoas na rua? Nunca vi alguém dizer que não ama, a menos que seja radical e esteja sendo pago, porque muitos desses insurrecionistas são pagos, seja pelos Soros ou por outras pessoas, mas são pagos pela esquerda radical. Então, hoje, quero agradecer a cada militar, do general ao soldado raso, que corajosamente nos ajudou a proteger a capital do país e tornar a América segura para o povo americano. Em outros momentos, Trump divagou, como costuma fazer, em comentários fora do roteiro que eram, às vezes, difíceis de se decifrar. Palavras do tipo: "mas eles não vão mais ficar no nosso caminho nunca mais. Vocês não vão ver 4 anos como tivemos com Biden e aquele grupo de pessoas incompetentes que nunca deveria estar lá, porque nós temos as Forças Armadas dos Estados Unidos, as melhores, as mais ousadas, as mais corajosas que o mundo já viu, que o mundo já conheceu." Para demonstrar força diante de seus próprios generais, ele novamente proferiu ameaças contra inimigos da América, ou pelo menos tentou os humilhar. Contra o Hamas, ele disse que se o grupo palestino não aceitar seu plano de paz, então a barra vai ficar pesada para ele. Depois ele afirmou que disse para Putin que a Rússia está em guerra há 4 anos e que se fossem os Estados Unidos no lugar dela, a guerra teria acabado em 1 semana. Só que ele esqueceu de dizer que os Estados Unidos lutaram 20 anos no Afeganistão e perderam. Aliás, perdeu justamente quando ele decidiu tirar seus soldados de lá, por simplesmente não suportar a situação e não ver mais sentido em uma guerra cara e perdida. Trump também esqueceu que seu país lutou por mais de 8 anos no Vietnã e acabou derrotado, saindo de rabo entre as pernas, não podendo vencer nem os Vietcongues nem o exército do Vietnã do Norte. E sua guerra contra o terror até hoje também não teve um fim, além de inúmeras operações militares desastrosas que Hollywood evita ao máximo mostrar. Seja a invasão da Baía dos Porcos em 1961, os cubanos treinados pelos Estados Unidos sofreram fiasco total. Em 1950, os Estados Unidos subestimaram os norte-coreanos na chamada Task Force Smith. Suas forças foram rapidamente dispersadas. Em 1943, durante a Batalha de Kasserine Pass, no território da Tunísia, os Estados Unidos tiveram uma estreia bastante difícil na África do Norte e recuo sob ataque alemão. Em 1943, durante a Operação Cottage, quando os japoneses já haviam abandonado o território insular das Ilhas Aleutas, os americanos entraram em confusão e, por fogo amigo, causaram baixas entre seus próprios soldados, sem ao menos ter um japonês no campo de batalha. Em 1980, um outro vexame. Uma tentativa de resgatar reféns em Teherã, chamada Operação Eagle Claw, acabou abortada por colisões e tempestade de areia. Os americanos perderam 8 militares. Em 1983, no Líbano, sua presença de manutenção da paz terminou com um atentado ao quartel dos Marines, o que resultou em 241 deles
mortos. A consequência foi a retirada dos militares dos Estados Unidos e foram também, além disso, muitos outros episódios. O simples fato de o encontro ter sido filmado e transmitido ao vivo é uma prova de que tudo não passou de um novo grande show ao público, algo muito distante de reuniões sérias com generais que ocorrem a portas fechadas. Ao que parece, os dois líderes não querem ser fortes para defender os interesses da nação, não querem ser fortes para perseguir quaisquer princípios, certamente não querem ser fortes para garantir a segurança dos inocentes, porque estas coisas se fazem com estratégia, encontros fechados, palavras bem escolhidas que não viram chacota. Eles querem ser fortes para parecerem grandes e importantes, mas na TV. E para isso fizeram os generais voarem do mundo inteiro a um tremendo custo para o contribuinte, para forçá-los a sentar como plateia cativa de dois discursos que soaram como imitações ruins do monólogo de um filme de ação. O mais interessante disso tudo é que nem Trump nem Hegseth tocaram nos verdadeiros problemas que o Pentágono enfrenta internamente, como a dificuldade de obter novos recrutas. Os americanos estão cada vez menos interessados no militarismo. Mas, como sugeriu Hodges, o estilo pomposo dos líderes não significa que os generais e almirantes reunidos ali não cumprirão suas ordens. Eles têm a escolha entre cumprir ordens e manter os seus cargos ou seguir um conjunto abstrato de princípios e deixá-los. A maioria, sem dúvidas, escolherá a primeira opção. As Forças Armadas dos Estados Unidos, apesar de toda a destruição e violência que impõem no exterior, têm uma virtude consistente. Sempre estiveram sob controle civil bastante firme. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também se inscreva no nosso canal no TikTok e também na nossa página no X. Os links você encontra na descrição desse vídeo. Pessoal, até mais. Tchau, tchau.